1 Reis, capítulo 20, do versículo 38 ao 40, nós lemos assim: Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo o pronunciaste. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor agora me dê o teu poder para que eu possa trazer a mensagem de forma eficaz, clara. Peço que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir esta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Eu vou pedir que você mantenha as suas Bíblias abertas ao trecho que nós lemos e nós vamos para outros trechos, outros textos na Bíblia esta noite. Mas nós vamos começar a partir daqui, deste texto, onde nós temos o rei Acabe. E é o rei que está sendo mencionado aqui, que o profeta se aproximou dele. O rei Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Não só ele era uma pecinha rara, mas ele casou com Jezebel, que era outra pecinha rara. E juntos, sinergeticamente, um piorou o outro de forma terrível. E cometeram terríveis abominações, terríveis coisas. Mataram gente inocente, perseguiram os servos de Deus, fizeram realmente coisas deploráveis, abomináveis. Esse aqui é o rei Acabe em questão. Nesse episódio, o rei Ben-Hadad, ele, aqui em 1 Reis, ele era o rei sírio e ele havia invadido não só a terra de Israel, mas todas as terras no caminho da Síria até Israel. Ele vinha dominando, ele vinha ocupando, ele vinha se impondo como o novo líder, o novo rei, e tributando, conquistando tudo e todos. E esse rei, Ben-Hadad, ele havia blasfemado contra Deus, e ele havia dito que nem Deus era capaz de detê-lo, que ele era invencível. E Deus, obviamente, ouviu isso, como ele ouve todo o pensamento do coração do homem, quanto menos as palavras proferidas. E por esse motivo, o seu exército então seria destruído, e ele, Ben-Hadad, deveria ser morto. E Deus havia dado vitória inicial para Acabe, apesar de Acabe ser um péssimo rei e não merecer o favor de Deus, devido ao fato que o rei Ben-Hadad, o sírio, o inimigo, blasfemou contra Deus. Deus falou: agora você vai pagar e vai pagar caro, e você vai ser derrotado. E já tinha sido derrotado, mas ele havia fugido, o Ben-Hadad havia fugido, escapado. E nós vamos ver mais adiante aqui que um profeta anônimo, então, apareceu. Aqui está falando, então, foi o profeta. O profeta, não fala quem é esse profeta. Tem alguns estudiosos, têm opiniões que era Oséias, que era não sei quem, mas ninguém sabe, por certo. Podemos ter palpites, mas são apenas isso. Palpite. E não interessa, não interessa quem era o profeta, mas era um profeta. E esse profeta, então, ele se disfarçou de um soldado que estava na guerra, na batalha, na peleja. Lembrando que nessa peleja, o rei Ben-Hadad, o seu exército foi derrotado. E se você ler a história depois, você vai ver que ele conseguiu fugir, se infiltrou numa cidade, estava escondido no meio da cidade, no meio das casas. E os seus servos disseram: se renda, que nós ouvimos dizer que os reis de Israel são piedosos e quem sabe você pode achar clemência perante ele. Deus havia dito, era para ser destruído, era para ser morto, que havia blasfemado contra Deus. Mas então o profeta de Deus, enviado por Deus, foi levado a Deus para se disfarçar de soldado, por isso que fala que ele colocou cinza nos olhos. Uns versículos anteriores ele pediu alguém para feri-lo, inclusive: me fira, me machuque, para parecer que eu vim da guerra.
E então ele estava lá se pousando de um soldado que veio da guerra disfarçado. Então ele se apresentou e apresentou aquela situação fictícia para o rei com quem ele encontrara no caminho. Esse soldado fictício havia sido responsabilizado e encarregado de um certo prisioneiro, um certo homem. Nós lemos aqui que ele estava na batalha, veio um homem, obviamente do exército dele, com um prisioneiro e falou: quero que você guarde esse prisioneiro, e se você não guardar, você vai pagar com sua vida ou com um talento de prata. Então ele foi dado uma responsabilidade de guardar um prisioneiro, apresentá-lo e dar conta desse prisioneiro, e que pagaria muito caro se ele não fizesse isso. Como nós lemos na história, esse tal de prisioneiro desapareceu. Interessante, né? Como se fosse um passo de mágica. Na verdade, ele fugiu. Ou seja, o soldado fictício, em algum modo, de alguma forma, foi negligente e o soldado fugiu. Não é bem que ele desapareceu numa nuvem de fumaça. Ele fugiu, escapou. E o paralelo aqui é gritante. O paralelo da história desse soldado fictício que foi dado um homem a que guardar e apresentá-lo e ele escapou, é um paralelo gritante com Acabe em relação a Ben-Hadad. Ben-Hadad era para ser capturado e morto. Mas se você ler a história, ele foi, não foi capturado, mas ele mandou emissários, mandou seus servos, e Acabe falou: não tem problema, até o chamou de irmão. E falou: não se preocupe. E fizeram tratos e acordos de paz. Ou seja, Acabe poupou a vida de Ben-Hadad quando Deus não mandou ele fazer isso. Ele deixou Ben-Hadad escapar. E aí está o paralelo gritante com a situação do rei Acabe. Ele, pelo jeito, não entendeu nada. Muitas vezes a pessoa está tão atolada, afundada no pecado, na rebeldia, na própria vontade, que nem que você venha e dê um chute na canela dele, a pessoa percebe. A pessoa está numa espécie de um estupor, um sono, e ela não percebe. Acabe aqui não percebeu, a gente sabe disso, porque ele respondeu no último versículo. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Ele falou: você, esse homem, você perdeu o único prisioneiro que você tinha, deixou escapar, então você mesmo falou, você vai pagar com a sua vida, ou você vai pagar um talento de prata. Você mesmo pronunciou. Não passou pela cabeça dele que aquilo era um profeta, era um mensageiro, que estava dando um recado, levando uma mensagem da mesma situação que ele se encontrava. E ele não percebeu. Então, o que nós temos aqui é um paralelo não só com Acabe, aquele soldado fictício, com a vida do rei Acabe, mas aquele soldado fictício também traz um paralelo para cada uma de nossas vidas. Cada uma de nossas vidas aqui temos a possibilidade de cairmos nesta mesma situação. Seria o mesmo conosco em nossas vidas, que nós não estamos enxergando como Acabe não estava enxergando? Será algo em nossas vidas que nós não estamos atinados, como Acabe não estava atinado? Porque aquele servo, aquele soldado fictício, claro, era um profeta que estava se pousando de um soldado. Aquele soldado disse, no versículo 40, estando o teu servo ocupado de uma e de outra coisa, eis que o homem desapareceu. Acabe estava tão preocupado com a vinda desse rei Ben-Hadad, um rei poderoso, um rei que havia conquistado nações, um rei que havia tido muitas vitórias. Ele estava tão ocupado, sem dizer que ele era rebelde contra Deus, mas tão ocupado, tão envolvido naquela situação, que ele também não só deixou, mas consagrou a fuga daquele prisioneiro que Deus havia confiado a ele. Será que nós também estamos culpados de estarmos ocupados demais? É o tema desta noite. Ocupados demais.
Estaríamos nós ocupados demais? Frequentemente, estar ocupado demais leva-nos a fazer escolhas pobres. Estar ocupados demais nos leva a tomar decisões tolas. Estaríamos nós ocupados demais? Olha comigo em Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 41. Eu quero ver o perigo de estarmos ocupados demais. O perigo de estar ocupado demais e o perigo das escolhas que podemos fazer justamente por estarmos ocupados demais. Lá em Lucas capítulo 10, nós temos a história das irmãs de Lázaro, Maria e Marta. No versículo 41, nós lemos assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando estamos ocupados demais, isso vai influenciar nossas escolhas. Devemos escolher bem. Escolher bem. Aqui nós temos Maria, e a escolha, aqui nesse episódio de Maria e Marta, a escolha era ouvir Cristo, era ouvir a palavra de Deus. No versículo anterior, no anterior, no versículo 39 de Lucas 10, diz, e tinha esta, no caso Maria, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Marta estava chateada porque Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, ouvindo os ensinamentos. Mas Marta estava ocupada, ela estava ansiosa e preocupada porque a casa estava cheia, ela estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, ela estava ocupada demais e ela escolheu mal. Jesus falou que Maria escolheu bem, versículo 42, e Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu bem, Maria escolheu sentar aos pés de Cristo, Maria escolheu ouvir a palavra de Deus. Ela escolheu corretamente. Ela não estava ocupada demais. Não que não havia o que fazer, havia, tanto que Marta estava sobrecarregada. Mas Jesus falou, ela escolheu bem, e não vai ser tirado isso dela. Ela escolheu a coisa certa. Esta é sempre a melhor escolha. Ouvir e atender a palavra de Deus. Sempre que existe uma escolha a ser feita, e de um lado você tem ouvir a palavra de Deus sempre ganha. A palavra de Deus sempre é melhor. Tudo bem, se você está no meio da rua, está vindo um caminhão e você não vai escolher aquele momento exato para ouvir a palavra de Deus. Então você sai da frente do caminhão, aí depois você vai ouvir a palavra de Deus. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Do tipo, eu não sei se eu vou ler a Bíblia hoje. Não interessa o que seja, a escolha melhor é eu vou ler a Bíblia hoje. Eu não sei se vou para o culto hoje. A melhor escolha é ir para o culto hoje. Eu não sei se eu vou ouvir a palavra de Deus. A melhor escolha é ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós estamos ocupados demais, o que acontece? Depois, amanhã, culto que vem, semana que vem, mais tarde, outra hora. Como aquele soldado fictício, ele estava ocupado com uma coisa e outra, aqui e ali, e o prisioneiro desapareceu. A oportunidade desapareceu. Sabe de uma coisa? Hoje estamos tendo esse culto aqui. Quem não está aqui nesse culto, eu sei que vocês estão, amém? Mas quem não está aqui nunca mais vai poder estar aqui nesse culto. Por quê, pastor? Porque esse culto é agora, só tem ele. Semana que vem vai ser outro culto. Na quarta-feira vai ser outro culto. Esse culto, só tem esse culto. Eu entendo, você está doente, temos várias pessoas doentes essa noite. Sei que algumas pessoas aqui trabalham com escala, está trabalhando também, eu entendo, não é para você pedir demissão do emprego, não estou dizendo isso não. Eu estou falando que muitas vezes não é isso que nos impede, não é trabalho, não é doença. É simplesmente uma má escolha.
E nós temos que ter cuidado de nos ocuparmos demais e fazermos escolhas más. O problema aqui, como do soldado, Maria não estava ocupada com algo errado ou pecaminoso. Marta estava trabalhando. Marta estava servindo as pessoas. Ela não estava cometendo nenhum pecado, cometendo nenhum erro. Não. Assim como o soldado. O soldado falou, eu estava aqui e ali fazendo isso e aquilo. Ele não estava fazendo nada errado. Ele estava no meio de uma batalha. A Bíblia não especifica o que ele estava fazendo, mas ele não estava fazendo nada de errado. O problema não é que ele estava fazendo algo errado, ele simplesmente se ocupou demais com as suas responsabilidades, com as suas tarefas de soldado na batalha, na peleja. Mas se ocupou demais. E quando ele se deu conta, o prisioneiro havia desaparecido. Aqui nós temos Marta que estava ocupada, ansiosa, preocupada, não em fazer nada de errado, mas simplesmente ela não estava sendo preguiçosa. Não, ela estava ocupada demais. O problema não era que ela estava ocupada fazendo o bem ou o mal, mas é que ela estava ocupada demais. Você pode até estar ocupado demais, fazendo coisas certas, mas ocupado demais é ocupado demais. Não interessa se é coisa certa, se é coisa errada. Claro, se você ocupado demais fazendo coisa errada é pior ainda. Mas mesmo a pessoa que está ocupada fazendo coisas boas e corretas, ainda está ocupado demais. E quando estamos ocupados demais, nós tomamos decisões tolas e erradas. Então não estejamos ocupados demais. Você está assim ocupado demais em uma parte, em outra. Você está ocupado demais com as suas responsabilidades do seu dia a dia. Você está tão ocupado que escolhe o que é menos importante do que aquilo que é mais importante. Porque para o soldado fictício, o prisioneiro fugiu. Para Marta, ela não ouviu o que era necessário. Ela não escolheu o que era mais necessário. Ah, pastor, mas o senhor não entende, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado. É exatamente isso que eu estou falando, você está muito ocupado. Se você está muito ocupado para fazer decisões boas, se você está muito ocupado para negligenciar a palavra de Deus, então você está ocupado demais. Não interessa se é com coisa boa, coisa ruim, certo ou errado, não interessa. Você está ocupado demais, simplesmente, ocupado demais. Romanos 10, 17. Nunca esteja ocupado demais para ouvir e atender a Cristo. Se você está ocupado demais para ouvir e atender a Cristo, você está ocupado demais. A palavra demais descreve algo em excesso. Nunca é na medida certa. É mais do que deve ser. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você está ocupado demais para a palavra de Deus, a sua fé vai sofrer. Se você está ocupado demais, você vai fazer escolhas erradas. E assim como Marta escolheu não ouvir Cristo, ela se encontrava como ansiosa e preocupada. Tem muita gente nesse mundo, nessa vida, que vive ansioso e preocupado, porque escolheu mal, estava ocupado demais para sentar aos pés de Cristo. Estava demais para buscá-lo em oração, dobrar o joelho. Estava ocupado demais. Resulta em quê? Ansiedade e preocupação. Simplesmente porque estavam ocupados demais. Não esteja ocupado demais. Não interessa com que seja. Mas pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Não interessa se é trabalho, não interessa se é estudo, não interessa se é lazer, não interessa se é família. Gente, família e servir a Deus, um não é contrário ao outro. Ah, eu não li minha Bíblia porque eu estou muito ocupado com minha família. Calma aí, peraí, conta essa história direito. Servir a Deus e ter sua família não são contraposições, são harmônicas. Um faz parte do outro.
Mas tem pessoa que, eu não vou para a igreja porque eu vou sair com minha família, eu não vou evangelizar porque eu estou com minha família, eu não fazer porque... Não coloque sua família como empecilho. Porque isso simplesmente está ocupado demais, por mais correto e certo. Pastor, é errado passar tempo de qualidade com a família? Sair, passear, ter lazer? Claro que não, deve haver isso. Mas não ao ponto, não ao detrimento de você negar e escolher o que é mais importante. Pais, mães, filhos, nós precisamos estar com nossa fé em dia. Pouco adianta você negligenciar a palavra de Deus, enfraquecer a sua fé, lembrando que a fé vem pelo ouvir. Supostamente em prol da família, pois bem, a família vai sofrer. Porque estamos ocupados demais para escolher o correto. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui fala, ouviram e ouvirão, nesse versículo aqui, usa o verbo ouvir 2 vezes. Maria estava fazendo o quê? Maria estava sentada ao pés de Cristo, fazendo o quê? Ouvindo. Aqui Paulo escreve em Romanos, como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não... É tudo ouvir, gente, sem ouvir, como Maria fez, ela tomou tempo, ela escolheu a melhor parte, porque ela não estava ocupada demais. Marta, ocupada demais, escolheu mal. E quando nós estamos ocupados demais, nós vamos escolher mal. A grande maioria dos nossos problemas é justamente devido a isso. É uma fé enfraquecida por não estarmos ouvindo o suficiente, o bastante, o que deveríamos da palavra de Deus. O que nos leva a fazer mais escolhas más, o que nos leva a ouvir menos a palavra, é um ciclo vicioso, vai de mal a pior. Quebre o ciclo vicioso. Como? Não esteja ocupado demais, em detrimento da palavra de Deus. Olha comigo para Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 e versículo 13. Filipenses 3, 13. Quando estamos ocupados demais, nós não escolhemos bem. Nós não escolhemos bem. Quando nós estamos ocupados demais, nós vamos ter que fazer uma outra escolha. Nós vamos ter que escolher o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Se estamos ocupados demais, nós vamos escolher o alvo errado. Olha o que fala Filipenses 3,13, começando no versículo 13, fala assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele faz uma coisa. Olha o foco. Uma coisa eu faço. Ele prossegue para o alvo. Para o alvo. Nós precisamos escolher o nosso alvo. Qual o alvo? Qual a meta da sua vida? Qual a meta que você tem? Quando estamos ocupados demais, nós perdemos o foco, nós perdemos o alvo, nós mudamos a meta. Por quê? Porque estamos ocupados demais. Acabamos por escolher um outro alvo. Acabamos optando por um outro rumo. Por quê? Porque estamos ocupados demais. Você sabia que o diabo não dá a mínima, não se importa em nada o alvo que você ou eu escolhemos, contanto que não seja o alvo, a meta, o rumo que Deus tem para você. O diabo pega a bússola, você sabe, tem 360 graus. Você pode escolher qualquer um dos 359 graus, só não escolha aquele 1 grau, que é o alvo, a meta, o rumo que Deus tem para você. Escolha qualquer um dos outros 359, não interessa. Qualquer um, o diabo está feliz. Só não escolha aquele alvo, aquele caminho, aquela meta que Deus tem para você. O resto, para ele é lucro, não dá a mínima. Quando estamos ocupados demais, nós perdemos o nosso rumo. Paulo aqui está dizendo que ele manteve
e manteria o foco. Ele manteve e manteria o rumo. Ele falou: uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo, a vocação. Aquele soldado fictício tinha uma tarefa, que era o quê? Guardar o prisioneiro. Só isso. Veio um homem, eu imagino que era um capitão superior, obviamente, e falou: "Tá vendo esse homem aqui, esse prisioneiro? Guarde. Ele é muito importante e se ele escapar, você vai pagar com a sua vida. Ou você vai dar um talento de prata, de ouro." Ele tinha uma tarefa, uma responsabilidade, um alvo, um rumo, uma coisa. A história diz que ele ficou ocupado com uma coisa e com outra, e o prisioneiro fugiu. Ele perdeu o rumo, perdeu o alvo, perdeu a meta. Por quê? Estava ocupado demais. Ele se ocupou demais com outras coisas, não eram coisas erradas, como Maria e Marta, não eram coisas pecaminosas, mas ele se ocupou demais, e não só ele escolheu mal e perdeu o rumo, perdeu a meta, e não cumpriu o alvo para o qual ele foi chamado. Quantos pais, quantas mães, quantos esposos e esposas fazem a mesma coisa? Estão tão ocupados, preocupados, ansiosos, atarefados com as responsabilidades e os cuidados dessa vida, não necessariamente fazendo coisa errada. Se for fazendo coisa errada, pior ainda. Pior ainda. Mas não estamos falando da pessoa que perde o alvo por causa do pecado, de maldade, malícia, rebeldia, desobediência. Não. Eu estou falando de pais e mães, esposos e esposas, pessoas corretas, honestas, dignas, que não estão se ocupando com coisas erradas e pecaminosas, e estão se ocupando demais e perdendo o rumo. Não por fazer o que é certo, mas se ocupando demais. Não por fazer o que é errado, mas se ocupando demais, e perdem o rumo, e perdem seus filhos, e seus casamentos sofrem, porque estavam ocupados demais. Ter um PlayStation 5, nem sei qual o PlayStation mais recente que tem aí. Na minha época era bolinha de gude, hoje é o que? PlayStation é o 5, a Bia sabe, a Bia está entendida. Mais importante do que o seu filho ter um PlayStation 5, 6, 7, 8, 9, 10, é o seu filho ter um pai, ter uma mãe que vão criá-lo e admoestá-lo no temor de Deus. Mais importante do que o seu filho ir para Disney é ter um lar, onde Deus é exaltado, onde Cristo é magnificado. Mais importante do que roupa de grife, brinquedo e DVD e o que seja. Mais importante do que fazer inglês, balé, natação, o que seja. Mais importante do que qualquer coisa é ter paz, onde seu pai, sua mãe, os filhos veem Cristo sendo vivido, representado naquele casamento. Muitas vezes os pais se perdem, porque estão ocupados demais. Quantos esposos e esposas são negligenciados? Gente, o esposo e a esposa, um é para complementar o outro. Mas se estamos ocupados demais, o que acontece é que não há esse complemento. E todo mundo sofre o esposo, a esposa, os filhos, todo mundo sofre. A igreja sofre, todo mundo sofre. Por quê? Estava ocupado demais. Não interessa se é no trabalho, não interessa se é no lazer, não interessa se é no estudo. Estar ocupado demais nos leva a escolher mal e nos leva a mudar o nosso alvo e perder o nosso rumo, perder o nosso foco. Tem um alvo, tem uma meta, não detraia, não desvie, não desista. Escolha sua meta, ou melhor ainda, deixe que Deus escolha a sua meta. Pais e mães, a sua meta. Você pode
olhar simplesmente para a sua família, mas entenda uma coisa. Nós, pais e mães, a nossa meta transcende a nossa família, transcende a nossa igreja. A meta de nós, pais e mães, é erguer a próxima geração temente a Deus. O cristianismo no mundo está sempre distante, uma geração, de total aniquilação. Pense nisso. Você não é crente porque papai e mamãe eram crentes. Você não é crente porque vovô e vovó eram crentes. Você é crente porque você é temente a Deus. Você é crente porque você sabe que existe um Deus. Você vê Deus no seu lar. São as crianças, a geração. A forma como os nossos filhos, especialmente os mais novos, como eles enxergam Deus, eles vão enxergar Deus projetando o que eles veem em você, pai, e você, mãe. Sabe que tem tanta gente que diz ateu hoje? Deus não existe. Sabe por quê? Porque nunca viram Cristo no pai ou na mãe. Não enxergam Deus no lar. Deus está ausente do lar. Deus está ausente do casamento. Deus está ausente da família. Claro que tem uma geração de ateus. Claro que tem uma geração de rebeldes. Claro que tem uma geração de pessoas que estão desinteressadas e distantes de Deus. Por quê? Olha o que fala aqui, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Aqui não está dizendo, pastores, educai os filhos dos outros. Não. Pais. Educar na administração do Senhor, aquilo é papel dos pais. Não é papel da escola, não é papel da faculdade, não é papel da igreja. A igreja está aqui para ajudar. Mas você está aqui na igreja, o seu filho, nós estamos aqui na igreja algumas poucas horas por semana. Agora conta quantas horas eles estão na sua casa. Quantas horas de influência o pastor e os irmãos têm sobre os seus filhos e quantas horas de influência você tem sobre os seus filhos. E naquela época, antigamente, como tinha escola, lembra quando tinha escola? Eu lembro, né, que naquela época tinha escola? Pois é, naquela época, quantas horas o seu filho passava debaixo dos cuidados da influência dos professores? Então não venha dizer que não, pastor, isso aí é administração, doutrina, isso é com você, pastor. Aqui está dizendo que são os pais. São os pais. Quando as meninas, minhas filhas eram pequenininhas, sempre eu e a irmã Simone aproveitamos toda oportunidade. A gente via alguma coisa, a gente falava, olha, esse inseto, esse pôr do sol, essa água, essa praia, veja que coisa mais linda que Deus criou. Veja quão doce é essa manga que Deus fez para a gente, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Gente, você está ensinando o amor de Deus, a existência de Deus, o cuidado de Deus, em coisas simples no dia a dia. Ah, pastor, não tenho tempo para isso, pastor. Eu não tenho tempo, eu estou ocupado demais. Pois é, você está ocupado demais. A ênfase é no demais. Demais. Você pare para contar historinhas bíblicas, cantar músicas, ensinar os personagens. Gente, isso quem faz é os pais. Por isso que temos hoje uma geração carnal, uma geração de cabeça dura, de coração duro, que se diz ateu, que não quer saber de Deus. Começa nos lares, porque os pais estão muito ocupados. Eu não estou nem dizendo aqueles pais que estão ocupados com coisas erradas e até criminosas e ilegais. Eu estou falando ocupadas com coisas inocentes. Nada de pecado. Mas ocupado demais, é ocupado demais. O Manuel me conta que ele tem colegas que trabalham 80, 90, 100 horas por semana.
Ele me contou algo que eu não sabia. São poucas coisas que eu não sei, vocês sabem disso. Mas ele me contou uma coisa que eu não sabia. Ele falou que a profissão que tem a mais baixa expectativa de vida são médicos. É irônico, o médico trabalha com saúde e você pensaria que ele tomar conta primeiro da saúde deles. Mas o enredo é o seguinte: médico geralmente tem 2, 3 trabalhos. Então ele começa a trabalhar, 2, 3 trabalhos, muitas horas, ocupado demais, o casamento começa a sofrer. Negligencia a esposa, negligencia os filhos, acaba divorciando. Porque está ocupado demais. Porque tem que mandar o filho para Disney, tem que comprar isso, um PlayStation 5, tem que mandar, enfim, ocupado demais. O casamento vai para o ralo. Aí ele casa de novo. Aprendeu a primeira vez? Não. Só que agora ele tem que trabalhar para as 2 famílias. A primeira e a segunda. Agora ele trabalha mais ainda. A pressão toda, começa a beber, fumar, não tem tempo para fazer exercício, cuidar da saúde, comer direito, comendo comida de hospital o tempo todo, comendo lanche aqui, lanche ali. A saúde, ó, moral da história, rapidinho, mortandade, a idade média, expectativa de vida média de médico é baixíssima. Porque estão o quê? Ocupados demais. Mas primeiro sofre a família. Eu conheço outros médicos. Os médicos que eu conheço, faz tempo que não tenho contato com eles, mas estavam no 3º casamento, 2º casamento. Eu sei de outros médicos que mal se veem, se cruzando assim, ó. Por que isso? Ocupados demais. Ocupados demais. E quem sofre é a família. A nossa meta, pais, mães, escolha uma meta, é criar uma geração, a começar com os nossos filhos, mas não é sobre nossa família, nossa casa, nossa igreja, é sobre toda uma geração. Toda uma geração. Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A prova aqui está no resultado. Muita gente fala, pastor, mas eu eduquei o meu filho e ele não seguiu. Pois é, então se não educou o bastante, não foi correto o bastante, não foi suficiente. A culpa não está na palavra de Deus, a culpa está aqui, ó. Está conosco. Nós não fizemos um trabalho tão bom. Esposos, esposas, sabe qual é a sua meta? Fazer o seu casamento e o seu lar um retrato de Cristo e sua igreja, em amor e submissão. Faça disso sua meta. Faça disso o seu alvo. E não se distraia, não se desvie. Efésios 5:25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a sua meta. Esposo, esposa. Faça disso sua meta. E o resto vai se encaixar. Jesus falou o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai dar. Quer ter um casamento feliz? Se concentre em ser uma representação viva de Cristo e sua igreja. Faça no seu lar uma representação viva de Cristo e sua igreja. O resto se encaixa, o resto se resolve. Crente, a sua meta é brilhar e levar almas a Cristo. Brilhar e levar almas a Cristo. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Sabe o que é isso? É brilhar. Brilhe. Deixe a sua luz brilhar. Como? Jesus falou, pelas suas boas obras. Boas obras não levam ninguém para o céu, mas pode dar sede e muita gente para ir a Cristo. As suas boas obras não vão salvar ninguém, mas elas vão dar sede para alguém ir a Cristo. Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É brilhar e pregar o evangelho. Essa é a nossa meta. Não quer dizer que você tem que deixar de trabalhar, deixar de fazer outra coisa, mas a sua meta, o seu foco, o seu alvo é esse.
E quando estamos ocupados demais, a gente perde o foco, a gente perde o alvo. Algo interessante. Sabe como é que se fala pecado em grego? Armatia. Armatia significa perder o alvo. Em hebraico é outra palavra, mas quer dizer a mesma coisa. Errar o alvo. E quando a gente erra o alvo, estamos o quê? Pecando. Na sua família, no seu lar, pode ter um monte de coisa, mas se não tiver, aquilo que estamos vendo aqui, está fora do alvo, está fora da meta. É pecado. Seja lá quem seja lá o que for, não se ocupe demais ao ponto de perder vista do seu alvo, da sua meta. Vamos voltar para o nosso texto, versículo 39, terminar com esse ponto esta noite. O versículo 39 de 1 Reis 20. Guarda-me este homem, disse o soldado fictício, a ordem que recebeu. Guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da dele, ou pagarás 1 talento de prata. Nós estamos livres para escolher qualquer coisa em nossas vidas. Nós podemos escolher o que a gente quer. Temos liberdade para isso. Nós não temos liberdade de não colher o que plantamos. Plante o que quiser. Você tem essa liberdade. Mas nós não temos liberdade de não colher aquilo que plantamos. Gálatas 6:7, muito conhecido versículo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Semeia o que quiser. Mas o que você semeia é o que você colhe. Você tem toda a liberdade de semear o que você quiser. Mas se você semeia manga, não reclame que você não está comendo caju. O que você semear, você vai colher. Tão simples. Ao se ocupar demais, o soldado escolheu mal. Ao se ocupar demais, o soldado fracassou na sua meta. E percebendo ou não, ele escolheu o resultado. Ele escolheu mal. Ele escolheu o alvo errado. E ele escolheu o resultado. Quando nós também escolhemos mal, e quando nós escolhemos o alvo errado, nós também estamos, diretamente ou indiretamente, sabendo ou não, nós estamos escolhendo o resultado, estamos escolhendo o salário. O preço das más escolhas e o preço dos alvos fracassados são caros, são sérios. No versículo 39 fala sobre 1 talento de prata. Aí você fala assim, pastor, o que é um talento de prata? Bom, para começar, ou a sua vida, ou um talento de prata. Então as duas coisas estão ali. Mas para explicar para você melhor, 1 talento era uma medida de dinheiro, e 1 talento equivalia a 3.000 shekels. Tá? Era usado... talento e shekels era usado porque representava o peso em prata. A moeda era prata. Em vez de ter real, em vez de ter peso, em vez de ter dólar, eles tinham o talento, o shekel, que era um peso, mas em prata. Então virava a moeda do dia. Mas 1 talento equivalia a 3.000 shekels. 1 shekel, para você ter uma ideia, 1 shekel de prata era o suficiente para manter uma família pequena durante uma semana. Pagava água, luz, feira, Netflix, condução do ônibus, esse tipo de coisa, sabe? Durante uma semana, uma família pequena, digamos pai, mãe, 2, 3 filhos, algo assim. Durante uma semana. Então, 3.000 shekels poderia manter uma família durante 3.000 semanas, deixa eu fazer o cálculo, 57 anos. Você vai me pagar, faça uma conta aí rapidinho. Quanto que uma família de 2, 3, 4, 5 pessoas precisa para sobreviver durante uma semana? O básico. Feira, conta, babá. Pois é. Aí multiplique isso por 3.000.
e você vai ter o valor para passar 57 anos. Uma pessoa, 57 anos. Gente, um talento em prata era uma fortuna. Era uma fortuna. Se a gente botar aí, sabe, um salário mínimo, vezes 3 mil, era muito dinheiro. É muito dinheiro. Você acha que o soldado tem isso assim? Ou você paga um talento em prata, ou a sua vida. Ou a sua vida. Veja como é caro, veja como é sério. A consequência do resultado de fazer escolhas, mas perder o alvo. Eu não estou dizendo que vai ser o caso específico para todo mundo, e aqui obviamente está dando um exemplo, e esse exemplo é que vai ser caro, vai custar muito mais do que você quer, vai custar muito mais do que você pensava. Se aquele soldado fictício soubesse que era um talento, ele avisou, e mesmo sabendo que era um talento de silva, oh meu Deus, um talento de prata, mesmo assim, ele se ocupou demais. Mesmo sabendo do preço, mesmo sabendo da consequência. A outra opção era, e eu vou ler aqui, a tua vida em lugar da vida dele. Aqui poderia ser morte por execução, claro, porém, mais provavelmente, não seria morte por execução, mas seria sim escravidão pelo resto da vida. Você não tem mais vida, você agora é escravo. E geralmente a família ia junto. Agora você é escravo, sua esposa é escravo, suas filhas, tudo escravos. Mas, você estava ocupado demais. Muitos aqui já ouviram falar isso. Uma frase, que não foi eu que bolei essa frase, um dizer, um provérbio. O pecado te leva muito mais longe do que você quer ir. O pecado lhe custa mais caro do que você quer pagar, ou pensava que ia pagar. O pecado vai lhe deter muito mais tempo do que você pensava. É o caso aqui. O diabo engana a gente, isso é besteira. Isso é inconsequente. Isso não dá em nada, é bobagem, deixa para lá. Deus aqui está dizendo que o preço é caro. É mais do que você gostaria, imaginava pagar. Não vale a pena. Ficar ocupado demais não vale a pena. Não esteja ocupado demais. Não se ocupe demais ao ponto de você perder de vista o grande preço a ser pago. A grande bênção a ser perdida. O grande galardão a ser perdido. Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não há ocupação demais nesse mundo, nessa vida, que compense aquilo que nós vamos perder, que nós vamos trocar, não só as bênçãos aqui, mas a glória que em nós será revelada. Lá é o tesouro celestial, onde o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não corrompe. Lá é eterno. Não há nada que vale a pena se ocupar demais nessa vida. Até o rei Acabe, culpado da mesma coisa, disse. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Não há como fugir desta regra. Não há como fugir dessa responsabilidade. Não há desculpa, não há justificativa para nos ocuparmos demais ao ponto de fazer escolhas erradas no nosso dia a dia, que nos levam a perder o rumo daquilo que é realmente importante em nossas vidas e acabar pagando o preço caríssimo aqui na terra e também no porvir. Não estejamos ocupados demais. E vamos orar. Pai amado, obrigado.